primeiramente precisamos entender o contexto geopolítico da situação. O Estado de Israel é fundado em 1948, ficando localizado na margem leste do Mar Mediterrâneo, na região chamada de Levante. O país faz fronteira com a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. O território de Israel tem sido historicamente uma espécie de imã para as grandes potências, desde os egípcios antigos aos britânicos mais recentemente, devido à sua posição geográfica no Levante, que é estratégica porque facilita a projeção sobre o norte da África, sobretudo sobre o Nilo e Mar Vermelho, sobre a Península Arábica e sobre a Anatólia, o que dá projeção sobre os vitais rios Tigres e Eufrates. Ou seja, Israel pode servir como uma espécie de ponte terrestre estratégica. Israel também contém partes de 4 distintas regiões topográficas. O deserto de Negev, que é uma extensão do deserto do Sinai e representa mais da metade do país, as planícies costeiras que começam na chamada faixa de Gaza e se estendem para o norte até a fronteira com o Líbano, a região montanhosa ao norte que se estende desde o Monte Hermon até o sul de Jerusalém, e o Vale do Jordão que segue a extensão do Rio Jordão e continua até o Golfo de Aqaba. Israel também reivindica a parte ocidental das colinas de Golã, que são estratégicas no monitoramento dos ataques vindo pelo norte. O núcleo geopolítico do país está espremido entre a planície costeira e a região montanhosa. Isso coloca enormes desafios geopolíticos ao Estado israelense. O primeiro é o seu reconhecimento como ator legítimo na região pelos seus vizinhos, uma vez que toda essa região é composta por estados artificiais. E aqui é importante dizer que quando eu falo de estados artificiais, nada tem a ver com a sua legitimidade ou com a legitimidade de sua existência, mas com a sua formação. Se ela se deu de forma gradual e natural, como seria um estado orgânico, e não pela imposição de um poder maior externo que determinou pela força a sua existência. Se um estado é orgânico ou artificial, de novo, nada tem a ver com a sua legitimidade, mas com o grau de facilidade que este país terá em se estabelecer como ator legítimo para seus vizinhos e para sua própria população. E este é o caso de toda essa região que foi criada à força pelas potências do Império Francês e Império Inglês, que devoraram a região no período que se seguiu do fim do Império Turco-Otomano. Desde a década de 1920, as lideranças inglesas e francesas já temiam a explosão do movimento pan-árabe, que poderia eclodir como substituto do Império Turco-Otomano. Assim, ao fim da Segunda Guerra Mundial, percebendo a impossibilidade de manter o domínio sobre essa região, começaram então a implantação de um sistema de vários estados artificiais, sobretudo de Israel, que foi criado com o objetivo de ser um empecilho a esse movimento pan-árabe. Como consequência, a região tem sido arrastada a conflitos intermináveis com os diferentes lados sendo mantidos por forças externas que acabam rachando a região. Isso na literatura se chama de Shatterbelt, um conceito em geopolítica que se refere a regiões estrategicamente posicionadas e orientadas no mapa político, mas que estão profundamente divididas internamente e incluídas na competição entre as grandes potências em áreas e esferas geoestratégicas. A pressão gravitacional dessas grandes potências externas dificulta o nascimento de uma força central unificadora, porque simplesmente nunca ninguém é forte o suficiente para se impor na região sobre os outros, porque todos, para poderem manter sua existência, acabam precisando ser patrocinados política, econômica ou militarmente por essas forças externas. O segundo desafio de Israel é a falta de recursos em quantidade necessária para si próprio, seja água, alimentos ou energia, o que, combinados com a sua falta de profundidade estratégica devido à sua geografia estreita, coloca uma enorme pressão na liderança do país, sem grandes empecilhos naturais que possam servir como barreira. O terceiro problema
é o que os 9.300.000 israelenses farão com os quase 5 milhões de palestinos. E aqui não importa se você é pró-Israel ou pró-Palestina, independente do seu lado, o que acontece é que eu nem mesmo me refiro aos radicais que não reconhecem o direito de Israel existir, mas sim da população palestina como um todo que não está integrada ao modo de vida dos israelenses, sendo isolados política e economicamente. Ou seja, quando sua população de 9 milhões de pessoas não sabe o que fazer com 5 milhões de outras pessoas, sobretudo as 2 milhões que estão sitiadas em uma área que seria menor do que o tamanho da cidade de São Paulo, você tem um problema. O governo de Israel determinou que todos os palestinos da cidade de Gaza se retirem para o sul da faixa de Gaza porque eles irão atacar. Isso indica que Israel está de fato planejando entrar por terra. E a grande questão é, o que você vai fazer com esses 1 milhão de refugiados? Entrar em Israel, obviamente não vão. Entrar no Egito também não, porque o próprio Egito limitou a entrada a 2.000 refugiados por dia, o que é muito pouco considerando a população da região. Então, a alternativa será afunilá-los ao sul da faixa de Gaza. Mais de 1 milhão de pessoas sem abastecimento externo, morando de forma improvisada e acumuladas em uma região sem infraestrutura e que não irão receber auxílio internacional, porque tanto Israel como o Egito limitaram drasticamente o acesso à região. Lembrando que aqui já é um dos locais mais densamente povoados do planeta, então estamos falando de acumular gente que já está acumulada em um espaço pequeno. E apesar do que fraudes e supremacistas falam, que isso não seria uma prisão a céu aberto, isso é uma prisão a céu aberto, um gueto. Quase todos os alimentos, cerca de uns 90% dos alimentos, 90% da energia, assim como os combustíveis líquidos, são trazidos de fora. É uma população, em geral, aprisionada e ociosa, porque não há trabalho, não há empresas na região. Não precisa ser pró-Palestina para perceber que isso é um problema de longo prazo. Eu não irei usar do argumento moral nem pró-Palestina de que isso não se faz e nem pró-Israel de que isso pode ser consequência dos atos dos próprios palestinos. Eu apenas vou usar o argumento puramente lógico, que é o de que isso não irá resolver o problema do extremismo. Isso será paliativo e terá resultados, supondo que tenha algum resultado favorável aos israelenses, apenas de curto prazo. Os israelenses vão entrar com uma força terrestre bastante expressiva com a intenção de erradicar a totalidade da liderança do Hamas e talvez até ter alguma indicação sobre onde os reféns estão. E não se engane, o governo de Israel não está muito preocupado com os reféns. A grande questão é como Israel não viu esse grande ataque, e supondo que esse erro não tenha sido proposital, com algum objetivo obscuro ainda desconhecido, porque não é o foco do vídeo, o que você precisa ter em mente é que essa região é uma das mais hipervigiadas áreas do planeta. Estamos falando de satélites, drones, espiões, informantes, escutas e tudo mais que você pode imaginar em uma área que é relativamente pequena. Os israelenses não estavam seriamente preocupados com o Líbano, porque apesar da hostilidade com o Hezbollah, o que a maioria das pessoas radicais não entende é que o Hezbollah é um partido político em Beirute, ou seja, existem canais de comunicação entre o governo israelense e o Hezbollah. Já a Síria ainda está na guerra civil e não aconteceu nenhum problema sério na fronteira entre os dois países há pelo menos umas 3 décadas, desde que os israelenses passaram a controlar as colinas de Golã. O outro país é a Jordânia, que é dependente economicamente de Israel e tem boas relações com o Ocidente. E o Egito, que foi uma ameaça no passado, hoje na prática é quase um aliado de Israel. Mas o grande problema foram os palestinos, porque o que não tem sido observado é que os territórios são divididos em 2 áreas. A primeira está na Cisjordânia, do Rio Jordão, ao redor de Jerusalém, e que quem domina é a OLP, que é o governo semifuncional, mas que mantém pacificadas suas relações com Israel. Então também aqui não havia um problema sério.
O foco então realmente era a faixa de Gaza, que foi justamente onde houve a suposta falha e aonde justamente estava concentrada a vigilância israelense. Com relação aos outros dois grandes atores da região, o Irã, que até esse momento não existem provas ou sequer indícios de envolvimento no ataque, até porque, diga-se de passagem, o Hamas não é tão importante para o Irã como é o Hezbollah, parece não interessado nesse momento em se envolver além do discurso, bem como os próprios Estados Unidos e Israel também minimizaram a participação do Irã, o que pode indicar que eles também não querem ampliar as repercussões desse conflito. Já a Arábia Saudita estava caminhando para um processo de normalização de relações com os israelenses, mas agora voltou atrás. De qualquer forma, essa falha de inteligência nos revela algumas coisas. Uma das coisas é que as pessoas que defendem a invasão e a aniquilação total do Hamas não conseguem entender que o Hamas não é uma organização unificada, não existe exatamente um único líder. É uma vasta coalizão de facções independentes que, no máximo, recebem alguma ordem de um núcleo semicentral e que decidem se vão ou não obedecer a essa ordem. Isso significa que cada facção faz o que quer e à sua maneira. Então os israelenses ficarão meses matando o número 1 ou o número 2 do Hamas, porque sempre terá alguém para ser chamado de número 1 ou número 2 da organização. Mas uma coisa que merece atenção especial é que provavelmente estamos falando de uma nova facção, porque as novas táticas que foram usadas demonstram um nível de especialização que o Hamas não tinha. Então, quando Israel entrar em Gaza, há um outro problema. Veremos a maior guerra urbana desde Stalingrado ou de Berlim na Segunda Guerra Mundial. Esqueça a Chechênia, Fallujah ou mesmo o mais recente, Bakhmut na Ucrânia, porque estamos falando de um perímetro urbano que hospeda mais de 750 mil pessoas na cidade de Gaza, que é bem mais do que Fallujah, que tinha 200 mil, ou Bakhmut, que tinha 70 mil. E veja que essas batalhas foram um verdadeiro inferno na terra. Estamos falando que as forças israelenses terão que ir com muita força no terreno, prédio por prédio, indo casa por casa, cômodo por cômodo, até encontrarem o pessoal do Hamas. Isso apenas nesse perímetro urbano da cidade de Gaza, que fica ao norte da faixa de Gaza, porque aparentemente a operação indica ser na província de Gaza inteira. Isso vai envolver as áreas em torno. É algo muito maior do que qualquer batalha urbana após 1945. E se a guerra se estender pela faixa de Gaza inteira, então o cenário será muito pior, porque ainda temos Deir el-Balah, que é uma das maiores produtoras agrícolas de Gaza, e também o lar de 4 campos de refugiados, e Khan Yunis, de cerca de 430 mil pessoas, sendo no seu centro onde o campo de refugiados Khan Yunis está, e lá vivem cerca de 90 mil pessoas. E Rafah é o distrito mais ao sul de Gaza, com uma população de 275 mil pessoas. É uma zona densamente povoada e essa será a maior batalha urbana desde a Segunda Guerra Mundial. Eu poderia dizer que a invasão a Grozny durante a Guerra da Chechênia seria o mais parecido, mas Grozny tinha pouco mais de 50 mil pessoas em seu perímetro urbano. E quando eu falei em centros de refugiados, ponha na sua cabeça um cenário de favelas, similar ao que vemos nas operações do BOP no Rio de Janeiro. Assim, mesmo com os 300 mil soldados que Israel está enviando para lidar com apenas 30 mil membros do Hamas, que provavelmente irão aumentar bastante o seu efetivo ao longo do conflito, conforme outras pessoas se juntem a eles, estamos falando de meses de guerra, talvez até mesmo de anos. E vale lembrar que quanto mais tempo passar, mais risco de envolver outros atores. Nós não estamos considerando a hipótese de invasão ao Líbano ainda por cima, que é uma área muito maior e controlada pelo Hezbollah, que é muito, mas muito mais forte do que o Hamas e que teria que ser um vídeo à parte. A estratégia israelense provavelmente vai ser a de, digamos, achatar toda a área norte da faixa de Gaza com pesados bombardeios,
Além do que, como eu disse antes, a população de fato não tem para onde ir. É claro que também o Hamas não quer que os civis saiam, porque as suas mortes serão propaganda política para inflamar outros países da região, tal como aconteceu na guerra da Ucrânia nos primeiros dias. Israel também não se importa também muito com isso. Com relação às declarações das autoridades israelenses, elas demonstram claramente que pretendem retalhar contra o Hamas da forma mais pesada possível, o que, é claro, irá ampliar a catástrofe humana em Gaza. Até 14 de outubro, o dia que esse vídeo foi gravado, Israel não iniciou a ofensiva terrestre em Gaza, mas o que tudo indica, ela será inevitável. Por enquanto, os militares israelenses têm atacado pesadamente e regularmente a faixa de Gaza com bombas, causando a destruição massiva da região. Entre os alvos estão edifícios residenciais, um hospital, escolas e outras instalações civis que foram destruídas. Não está claro se o Hamas realmente usou tais instalações civis como escudo justamente para tentar fugir dos ataques israelenses e usá-los como propaganda, mas de qualquer forma isso não importa muito porque nós nunca vamos saber a verdade. Vários líderes do Hamas já teriam sido mortos nos ataques aéreos até agora, mas como eu disse, a organização é descentralizada. Então a efetividade disso para o combate será bastante limitada. Já os representantes do Hamas, Abu Obeida, prometeu responder com a execução de um refém cada vez que um ataque aéreo atingir Gaza. Mas como eu disse antes, o governo israelense não se importa com isso e manteve os bombardeios. Nem o governo de Israel está muito preocupado com os reféns e nem o Hamas está sequer preocupado com os civis palestinos. Essa é uma disputa de forças e os civis são apenas peças no tabuleiro, tal como quase sempre acontece na maioria das guerras. As palavras das autoridades israelenses indicam que os bombardeios continuarão até considerar adequado as condições para um ataque terrestre. Eles também alertaram o público para se preparar para uma longa guerra, já que a destruição completa do Hamas e de outros grupos limitantes em Gaza seria uma tarefa cansativa e dispendiosa. O Hamas tem uma rede de túneis subterrâneos que pode utilizar para sobreviver à guerra israelense, atacando as patrulhas dos israelenses pela retaguarda. Mas conforme essa guerra dá indicativos de que será bastante longa e sofrida, isso nos traz algumas perguntas importantes. A primeira é de quanto tempo a população israelense terá à disposição em lutar, sobretudo se eles verem muitos soldados mortos. Porque há um exagero com relação à capacidade efetiva do exército israelense. De fato, o exército de Israel é muito forte e não se engane, em termos de força ele vai eventualmente ganhar do Hamas. A questão é quanto custo humano e tempo isso irá cobrar dos israelenses. Porque Israel ganhou essa imagem de super poderosa e invencível graças à Guerra dos 6 Dias. Mas de lá para cá, desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel não tem ido tão bem assim nas guerras, quase sendo destruída durante a Guerra do Yom Kippur. Além disso, em 2006, eles foram derrotados pelo Hezbollah no Líbano. Então, é importante ter em mente que as forças de Israel, na grande maior parte, são forças de patrulha, guardas de fronteira, e não um exército hiper preparado como seria uma tropa de elite de um Estados Unidos, por exemplo. Há exageros. Mas é claro, eles são fortes e têm muitos recursos materiais, então eles vão ganhar a guerra. Mas, de novo, a questão é o custo que estarão dispostos a pagar. A segunda questão é quanto tempo os demais países islâmicos e principalmente árabes vão aguentar sem dar respostas mais enfáticas. E terceiro, quanto tempo até isso engatilhar o potencial de se expandir para além das fronteiras do campo de batalha em Gaza e repercutir em outros países, sobretudo no Líbano. O risco dessa expansão é bastante alto e vai depender das cenas nas próximas semanas. Ao que tudo indica,
nem Israel nem Estados Unidos querem ampliar o conflito. Netanyahu afirmou que a resposta de Israel a um ataque de Gaza irá mudar o Oriente Médio, sem entrar em explicações sobre o que isso realmente significava. Mas o que me chama a atenção é ver os analistas israelenses falando que essa é a maior crise para os judeus desde o Holocausto. E de antemão eu aviso que não é. A guerra do Yom Kippur que eu mencionei agora há pouco foi muito mais perigosa para a existência de Israel. Mas essas declarações exageradas revelam uma excessiva sensibilidade e potencial desespero. Sensibilidade que irão levar a exageros por parte de Israel e desespero porque os israelenses se sentiram vulneráveis como não se sentiam em décadas. E nunca é bom ver uma força nuclear desesperada. De qualquer forma, essa guerra é vista por Israel como uma guerra existencial. E tal como a Rússia não podia se dar ao luxo de perder a guerra na Ucrânia, o mesmo se aplica aqui. Israel não pode se dar ao luxo de se ver derrotada. E isso me preocupa bastante. Essa crise não irá pacificar a região, pelo contrário, as cenas de israelenses mortos irão alimentar as mentes das crianças judias pelas próximas décadas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais anti-palestinas, e a perda de familiares e de suas casas irá alimentar o extremismo nas crianças palestinas que cada vez mais serão antisionistas. Em resumo, essa crise Israel-Palestina acabou de ganhar sobrevida pelos próximos 30 anos. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A sua ajuda é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.